10 grandes temas de pré-história. Passamos hoje para o segundo deles, o Senhor do Fogo, assim chamado entre aspas por ser uma expressão que é muito romanesca e cinéfila, como veremos um pouco mais à frente. Na realidade, estamos a falar de um estádio da evolução humana que vem a seguir a todas as fases pré-humanas que se situam em África e às fases iniciais também humanas de formas experimentais do tipo Homo habilis ou Homo rudolfensis. E esta está, a fase seguinte está aqui marcada com uma maior antiguidade em África e depois com a diáspora a partir da África para todo o velho mundo. Digamos que é nesta fase que a humanidade atinge quer a totalidade do continente africano, quer passando por a zona do Próximo e Médio Oriente para o continente asiático e a totalidade do continente asiático a latitudes mais tropicais, e inclusivamente até ao extremo asiático, até à ilha de Java, por exemplo, que falaremos um pouco a seguir. Igualmente na Europa muito meridional, com uma ocupação que poderá ter sido durante muitas dezenas, centenas de milhares de anos, intermitente, não contínua, mas onde pela primeira vez também, à volta de 1 milhão de anos, ou até antes, os humanos penetram estes humanos, que genericamente chamamos-lhe Homo erectus. Claro que a designação de região para região pode variar. Como digo, os mais primitivos em África podem se designar como Homo ergaster. Na China, então, reservamos especificamente o nome erectus quando queremos não dar o sentido global à designação. Então, ela reserva-se para a Ásia. Os Homo erectus ficam em sentido restrito, são os asiáticos. E na Europa, vários tipos de Homo erectus europeus, dos quais o mais antigo poderemos designá-lo de acordo com aquilo que os nossos colegas espanhóis, a partir da Atapuerca, propuseram como homem antecessor, Homo antecessor, e os mais recentes, a partir de Heidelberg, na Alemanha, durante muito tempo foi a mais antigo vestígio humano conhecido na Europa, uma mandíbula em Mauer, como Homo heidelbergensis. O Homo erectus, portanto, é uma entidade bastante variada. Num sentido lato, é uma fase de evolução humana, situada entre o Homo habilis e o Homo sapiens. E inclui todos os fósseis dos vários continentes referidos: a África, a Ásia e a Europa. Num sentido restrito, são os fósseis asiáticos, como disse antes também, exclusivamente, que foi, aliás, aí na Ásia, daí a prioridade da designação. Pela primeira vez, a designação Erectus foi usada e aplicada, e, portanto, tendo prioridade por isso. Quanto à cronologia, bom, os Homo erectus cobrem um período de tempo muito grande, desde há mais de 1 milhão de anos, provavelmente há mais de 1 milhão e meio de anos, as formas arcaicas e as iniciais apenas africanas, depois também já às portas da Europa, designadamente aquele Homo geórgicus da Geórgia, de que falarei um pouco adiante, e depois as formas mais recentes, entre 1 milhão e 300 mil anos, que se podem designar as formas clássicas, e ainda de 300 mil anos até há cerca de 150, 200 mil anos, as formas evoluídas ou transicionais, aquilo que muitas vezes ao nível europeu se designamos por ante-neandertalianos. Também podemos ainda distinguir duas fases importantes, e este, dado o tópico da nossa conversa de hoje, interessa-nos particularmente: os Homo erectus anteriores ao domínio do fogo e os Homo erectus depois do domínio do fogo. Está ali indicada uma cronologia, 500 mil anos, que tem que ser muito melhor explicada, porque, como veremos, hoje conhecem-se vestígios possíveis do domínio do fogo de há mais de 1 milhão de anos. Portanto, aquela data é uma data conservadora e que teria que ser recuada no tempo, embora não até aos primeiros erectos que se conhecem. Digamos que o domínio do fogo, em qualquer dos sentidos que a expressão possa ter, ocorre durante a existência da fase erectus e não desde os primeiros erectus.
novamente a classificação dada anteriormente, agora sob a forma de tabela: os homens erectos arcaicos, o ergáster, os clássicos, vários nomes, da Mauritânia, da Rodésia, antiga Rodésia, Zimbábue, atual, Rodesienses, da Ásia, os clássicos são os erectos, ou pequinenses, o homem de Pequim, que é um erectus com designação específica de pequinenses, ou os evoluídos de soloenses, e na Europa os heidelbergenses, os antecessor, que devia estar aqui também acrescentado, e os mais evoluídos, os tautavelenses, os steinheimenses, os antnatalianos. Bom, a questão do fogo que é uma questão central na história humana. Digamos que o domínio do fogo, como a invenção da roda ou da escrita, são marcos importantes que se retêm na evolução da humanidade quando, de qualquer que seja o ponto de vista, se pretende fazer um escalonamento das fases principais por que passou o humano. Primeiro, o fogo indómito, o fogo não controlado, o fogo que atemoriza todos os seres vivos, inclusive é o homem que o domina, mas especialmente os animais. E depois o fogo controlado. O fogo que se pode superar, que se pode ter numa acha, que portanto não nos faz fugir a nós humanos, embora o faça a todos os animais. Bem, a questão do controle do fogo, do domínio do fogo por parte da humanidade, pode ser objeto de abordagem por várias perspectivas. Evidentemente, a mais universal, a primeira, a mais primitiva e a mais universal de todas, é a da mitologia. E das religiões depois, mas das mitologias em especial. Digamos que os mitos sobre as origens do fogo são tão universais como os próprios mitos sobre a origem de tudo, da vida, da terra, da humanidade. Uh, Nós conhecemos muito porque nos é familiar, é um mito, digamos, é um mito da nossa cultura ocidental, helénica e latina, é o mito do Prometeu, que é descrito em vários autores clássicos, mas especialmente na obra do Ésquilo, o Prometeu agrilhoado, aquele homem que Zeus criou, mas que vivia insatisfeito, ele, homem, e o próprio Zeus, incomodado com a insatisfação do boneco animado, do homem que tinha criado, e a pouco e pouco foi-lhe dando outras competências, outros atributos, até um momento em que o próprio, esse homem, esse Prometeu, conseguiu roubar uma acha de fogo do Olimpo e trazê-lo para a Terra, onde começou a utilizá-lo, a aquecer-se e cada vez com maior vaidade própria, capacidade própria, que começou a incomodar muito Zeus. Zeus começou a ficar quase que invejoso desse humano e resolveu, como se sabe, penalizá-lo, agrilhoá-lo mesmo, não é? E numa situação em que à noite ele era o ventre, as entranhas eram comidas pouco a pouco, mas num suplício tremendo, sem que todavia ele, e isso faz parte desta, digamos, a estoicidade, faz parte do caráter humano, se tivesse jamais dobrado às vontades de Zeus. Considerando que mais tarde ou mais cedo Zeus haveria de precisar dele e, e o haveria de ter que libertar. O que acabou por acontecer, embora Zeus lhe tenha, como se sabe no mito, atribuído uma outra, digamos, feito adocicar a sua rebeldia através de uma outra força, o amor, a relação com a mulher. Enfim, é uma história bonita, é um mito, mas que no fundo dele devemos reter algo que faz parte de muitos mitos sobre a origem do domínio do fogo em muitas partes do mundo, que é o fogo ser roubado aos deuses. Há muita literatura sobre o domínio do fogo. Este tratado de James Fraser é um dos mais clássicos. Aqui está numa edição em francês, mas obviamente que se pode encontrar também em português e em inglês, na língua original. E é um levantamento feito um pouco de mitologias sobre a origem do fogo em todo o mundo. E ideias gerais que daí se podem retirar. Primeiro, como disse já antes, os mitos sobre a origem do fogo são universais. Existem, podemos dizer, em todos os povos, de todas as culturas, de todas as latitudes. São quase que mitos identitários.
que distinguem o homem do não-homem, o nós do outro. Depois, a ideia de que todos os mitos aceitam que o fogo não existia desde o início. Não é algo que fosse inerente à condição humana desde o início da humanidade. Não, foi roubado. Foi roubado aos deuses ou a outros humanos, outros humanos que podiam ser animais, ou que se transformaram em animais uma vez que deixaram de ter o fogo. É o caso, por exemplo, do mito muito curioso dos pigmeus. Os pigmeus consideram que os chimpanzés eram animais, eram humanos, a quem eles, pigmeus, conseguiram roubar o fogo. E que assim eles, pigmeus, evoluíram para o estádio humano superior e os chimpanzés regrediram, continuando a ser humanos. Os pigmeus consideram os chimpanzés humanos, mas humanos de nível inferior. E depois há a situação mais frequente em muitas mitologias, que é a do fogo ter sido roubado a outros animais. Sejam eles feras, felinos, urcídeos, etc. Sejam, curiosamente, também animais inofensivos, como até o coelho. Mas esta também é muito curiosa, a ideia de que o fogo é roubado aos animais em muitas mitologias. É de tal modo essencial o domínio do fogo para a definição humana que a própria ideia de lareira, local onde domesticamente controlamos o fogo, dá origem a lar, à ideia de lar. Lar, a palavra lar e o nosso conceito de lar, de latino, o nosso conceito nosso latino, vem de lareira. O fogo, o centro da casa, o centro do conceito de vida doméstica é o fogo doméstico, é a lareira, é o lar. Depois temos outro tipo de observações que já não são bem mitológicas, podemos dizer que já se baseiam numa tentativa de observação do mundo à nossa volta, ainda não de acordo com os métodos científicos atuais, mas que de algum modo fazem aproximações à realidade das coisas. E estas tentativas de pensar o início do mundo a partir da observação do início do mundo e, portanto, e também o domínio do fogo a partir da observação do mundo em nosso redor, vem desde em todas as culturas das suas fases mais clássicas. No caso da área geográfica em que nos situamos, da bacia do Mediterrâneo, pois os autores clássicos, desde Lucrécio, que é do primeiro século antes de Cristo, já ele especulativamente, e uma especulação que é baseada digamos, no conhecimento empírico das coisas, dizia que as armas antigas foram as mãos, e as unhas e os dentes. E pedras e ramos e outros fragmentos, ramos, fragmentos de árvores silvaram. Mas as chamas e digamos o fogo só foi conhecido depois. Mais tarde ainda, as armas de ferro, ferro e vis, e de bronze, arisque, foram descobertas, reperta. Mas ele ainda acrescenta que antes do ferro era conhecido o uso do bronze, portanto, o bronze antes do ferro. Ou seja, temos nesta passagem do poema acerca da natureza do mundo ou das coisas, do livro, que é um livro poético do Lucrécio, a indicação de que há uma primeira época na história da humana em que não havia o domínio do fogo e se utilizavam as mãos e os dentes, e depois há a fase em que já há pedras e ramos que são usados como ferramentas, depois há o domínio do fogo, depois a idade do bronze e finalmente a idade do ferro. Lucrécio, de resto, desenvolve bastante neste seu livro a questão como ele concebia a vida dos primeiros homens, em termos que eu aqui registro, que não vou ler nesta passagem toda, mas uma vez que tenho condições para isso, quem esteja a seguir estas conversas pode fazer o paragem no ecrã para ler, ou então evidentemente, adquirir e consultar e ler, que é sempre um regalo, a literatura clássica e designadamente este livro do Lucrécio. Mas ele aqui fala na questão de que primeiro se era muito rude e os humanos eram muito rudes, muito, diríamos, brutos, muito pouco sensíveis, e é com o tempo que a sociedade, a vida em comum, os vai fazendo menos ásperos, menos rudes, não é? Nos seus costumes, e se desenvolve a ideia da entreajuda
e portanto, da sociedade. Depois, que é nesta fase, a origem do viver juntos. Eles diziam, ele diz o seguinte: então, quando souberam usar as cabanas, as peles dos animais e o fogo, quando a mulher, pelos laços do casamento, passou a ser propriedade de um só marido, e viram os descendentes crescerem nascidos do seu sangue, foi então que a raça humana começou a perder gradualmente a sua aspereza. Portanto, a ideia da família nuclear e dos laços de entrejo daqui decorre. E acrescenta-se o fogo. O fogo tornou seus corpos frios e menos capazes de suportar o frio, sob o único abrigo da abóbada celeste. Quer dizer que antes do domínio do fogo tinham-se desenvolvido mesmo o pelo, enfim, tudo isso, segundo ele, tinham-se adaptado às condições climatéricas, mas o fogo amoleceu os corpos, diria assim. Depois, Lucrécio continua uh, a sua narrativa falando especificamente da descoberta do fogo. Aqui, para evitar uma pergunta que me possa fazer, portanto, como muitas vezes sabem, estas obras do período clássico eram feitas em forma de resposta a perguntas que se vão fazendo, direi que é o raio que fez a primeira chama descer à terra, para o uso dos mortais. Esta é a origem dos incêndios generalizados. É assim que vemos muitos corpos em chamas sob o excerto da chama celestial, assim como que um raio lhes dá seu calor. No entanto, também acontece que os ramos de uma árvore grossa, agitados por força dos ventos, espalham o fogo ao tocarem os ramos de outra árvore. A violência da fricção faz com que os elementos ígneos brotem, e às vezes vemos uma chama ardente brilhando entre o choque mútuo de galhos e troncos. Portanto, qualquer uma destas causas pode ter dado o fogo aos mortais. Quanto a cozinhar alimentos, amolecendo-os com o calor da chama, eles aprenderam com o sol, vendo muitos dos produtos da terra amolecerem sob o choque dos seus raios e amolecerem pelo seu calor através dos campos. Portanto, esta é a narrativa de Lucrécio para o domínio do fogo, sempre com esta ideia de que é algo que surge quando já existiam humanos numa fase, portanto, há um período antes do domínio do fogo e um período depois do domínio do fogo. As ilustrações que decorrem, sobretudo no século XIX, do período XVIII, XIX, na emergência das ciências, no romantismo do século XIX, acentuam muito sempre o domínio do fogo. E um outro autor clássico, também do século I a.C., que aqui se deveria referir muito nesta história, que desenvolve um pouco mais a ideia do fogo e da importância do fogo, é o Diodoro da Sicília. E ele diz: eis o que sabemos sobre a origem do mundo. Os homens primitivos deviam levar uma vida selvagem, dispersar-se nos campos, colher as ervas e os frutos das árvores que nascem sem cultura. Atacados por animais ferozes, eles sentiram necessidade de se ajudarem, e unidos pelo medo, logo se familiarizaram entre si. As suas vozes eram inicialmente inarticuladas e confusas. Depois, logo articularam palavras, e ao imaginarem para si os símbolos dos objetos em que reparavam, formaram uma linguagem inteligível adequada para expressar todas as coisas. A existência de processos idênticos em várias partes do mundo deu origem a diferentes dialetos, de acordo com a disposição particular das palavras de cada um. Daí, novamente, a variedade de caracteres de cada idioma e o tipo natural e primitivo que distingue qualquer nação. Em sua ignorância das coisas úteis à vida, os homens levavam uma existência miserável. Eles andavam nus, sem teto, sem fogo e sem nenhuma ideia de comida adequada, sem pensar em colher frutos silvestres e guardá-los para o tempo ruim. Muitos morreram de frio e falta de comida. Depois, educados pela experiência, refugiaram-se em cavernas durante o inverno e guardaram qualquer fruta que pudesse ser preservada. O conhecimento do fogo e de outras coisas úteis levou mais tarde à invenção das artes e de tudo o que pode contribuir para a manutenção da vida comum. Portanto, a ideia do fogo como essencial também para as artes, no sentido o fabrico de todo o tipo de ferramentas. Aqui eles misturavam, evidentemente, tudo o que pudesse ser, desde o metal à cerâmica, etc. Em toda a parte, a necessidade impôs. Ela ensinou àquele animal engenhoso as aptidões das suas mãos, da razão e da inteligência, que o homem possui de preferência a qualquer animal. Esta exposição da origem e da vida primordial dos homens será suficiente para o nosso propósito. Depois, mais tarde, deve-se acrescentar que a ideia ainda num ambiente especulativo, empírico, com a emergência do cristianismo, o desenvolvimento do cristianismo, acrescenta-se muito ao domínio do fogo também um sentido moral, no sentido de que comer carne crua faz mal à saúde, que é conveniente, que a carne deve ser, os alimentos devem ser cozinhados e, portanto, de que a carne ensanguentada representa um período
de bestialidade, de ferocidade da humanidade contrário à moral e aos bons costumes, enfim, tudo isso vai acrescentar depois. Em termos mais recentes, fazendo agora um resumo, continuamos a encontrar no nosso tempo muita literatura ao nível do romance, ao nível depois transportado para filme, por exemplo, como no caso da Guerra do Fogo, muita literatura que se centra na importância crucial do domínio do fogo para a história da humanidade. Este romance e filme A Guerra do Fogo, disso particularmente evidente, mostra-nos de uma forma completamente anacrónica, como sabem, um período sincrónico de história em que pudessem existir vários tipos humanos, dos quais os mais evoluídos eram os que dominavam o fogo e que tinham uma interioridade própria. A sociologia também é um terreno fértil para ensaios sobre a importância do fogo. Vejam, por exemplo, o Macaco Nu de Desmond Morris, que diz que o luxo de sentar em volta de uma lareira podia dispensar os pelos e suportar melhor o calor durante o dia. E depois tudo aquilo que se constrói à volta da lareira, como a sociabilidade que se constrói à volta da lareira, como verdadeiramente nos faz humanos. O Desmond Morris e muitos autores da sociologia, quase que, e alguns expressamente, equiparam a lareira à televisão dos nossos tempos, com a vantagem de que a lareira, o fogo, a crepitar das chamas não fala, não nos impinge mercadoria e enlatados pelos olhos dentro e obriga-nos, ao contrário, nós a falar, atrai-nos para a chama, para o outro que está ao nosso lado ou em frente de nós e obriga a trocar, a falarmos uns com os outros. O desenvolvimento da fala, da linguagem articulada, para muitos autores está ligado precisamente com o convívio à volta da lareira. Depois temos propriamente a etnografia. Nós, através da observação dos chamados, entre aspas, primitivos atuais, podemos também ter luzes sobre a origem do domínio do fogo. Estudamos as técnicas de como o fogo pode ser controlado, dominado e como se pode fabricar fogo, seja na Tasmânia, seja na antiga Mesoamérica. Aqui outros exemplos de ilustração dos livros de etnografia do século XIX ou início do século XX, de representação do fazer fogo por diferentes povos na América do Norte, na Oceania, ou os esquimós, ou os gaúchos. E finalmente temos a via da arqueologia, aquela que nos é mais, me é mais familiar e mais próxima, em que eu pretendo focar mais estas mensagens. A ideia da lareira, do domínio do fogo. Nós, pela via da arqueologia, como é que podemos estudar e prescutar a origem do domínio do fogo? Bem, temos alguns. Seria bom se tivéssemos desde o início do domínio do fogo instrumentos claramente ligados ao domínio da chama, como são, por exemplo, estas espécie de lamparinas de Lascaux, tanto do Paleolítico Superior, que provam que aqueles artistas que fizeram as pinturas de Lascaux andavam com fogo, lamparinas de fogo para se iluminar. Na próprias paredes das grutas há concavidades onde nós vimos pelas gorduras que arderam que eram locais que serviam para iluminar a caverna. Depois temos mesmo lâmpadas, pequenas pedras, não é? Com cavidades onde arderam gorduras que nos indicam que eram como que, mais uma vez utilizo o termo atual, não, porventura não muito correto, de lamparinas. Mas depois a verdade é que para os períodos mais antigos do Homo erectus, o Senhor do Fogo, nós não temos este tipo de instrumentos e é mais difícil afirmar quando rigorosamente surgiu o domínio do fogo. Aqui temos um crânio do Homo erectus e o tipo de ferramentas típicas do Homo erectus à sua volta, dos quais, do lado, por exemplo, do lado mais inferior direito, um belo biface, que é, digamos, o ex-libris, a ferramenta típica do Homo erectus, instrumentos de usar na mão, porque ainda não se tinham inventado os cabos nesta altura. Aqui temos imagens de possíveis usos dos bifaces. E aqui um outro bonito biface em sílex, também como veem. O biface chama-se assim porque é um instrumento que é reduzido
tipicamente a duas faces, anverso e reverso. No meio vimos aqui a imagem do gume que separa as duas faces, e depois com um talhe bilateral e bifacial, ou seja, o talhe é de dois lados, tanto numa face como na outra face. O biface é de tal modo, digamos, celebrado que inclusivamente há estátuas de bifaces, quer em Espanha, por exemplo, quer, neste caso, no Reino Unido, em Schwarzkopf, um local onde se encontraram fósseis humanos de erectos evoluídos, ou já neandertalianos, podemos lhe chamar. Vejamos rapidamente as principais descobertas de Homo erectus relacionadas com o fogo. A mais antiga de todas, no sentido histórico dos achados, são as de Java, onde este médico holandês, Eugène Dubois, teve a sorte extraordinária, tendo-se alistado no exército um pouco romanticamente para ir à procura do homem pré-histórico, uma vez que se falava, era o tema da altura e ele não quis ficar para trás, e então, como Java era uma colónia holandesa, inscreveu-se como médico do exército com esse fito bastante, digamos, quase juvenil de encontrar o pré-histórico em Java. E não é que passado pouco tempo, mas de uma grande tempestade, uma grande chuvada que pôs à vista terras ao longo da ribeira de Solo, ele encontrou mesmo fósseis e até inclusivamente este fémur muito grande, uma calote craniana que está ali desenhada, e este fémur muito grande que tem aquela excrescência óssea que é a meiositis ossificans, tendo ele precisamente identificado logo uma doença, uma das primeiras doenças humanas. Chamou-lhe, uma vez que tinha o fémur, podia ver que era perfeitamente que era uma criatura e uma calote craniana com uma capacidade craniana superior a 700 centímetros cúbicos, portanto era humano, quer do cérebro, quer pela calote craniana, quer era homo, portanto, e depois, com um fémur daqueles, seguramente que era uma criatura que caminhava de pé, chamou-lhe Homo erectus. E daí, como foi a primeira vez que o termo foi usado e depois foi utilizado noutros contextos geográficos também. Aqui temos ainda do Conselho dos Correios de Cuba uma referência ao Homo erectus Java e a calote craniana de Java. Ainda outra fotografia, vejam nesta calote craniana como a arcada supraorbital, quer dizer, a chamada viseira por cima das órbitas oculares dos olhos, é tão avançada, tão espessa e tão avançada relativamente à calote craniana, coisa que evidentemente não existe. Hoje em dia no Homo sapiens praticamente não é muito discretas aquelas arcadas supraorbitais, e aqui era uma verdadeira viseira de proteção da vista por cima dos olhos. E depois está ali o fémur, que já falei antes. Outros achados muito importantes, e aqui, como digo, em Java há indícios do domínio do fogo. Depois, o achado mais clássico, na relação com o fogo, com o domínio do fogo por parte dos Homo erectus, é o homem de Pequim, é o homem de Chucotião. Aqui temos em desenho a caverna de Chucotião. E aqui uma reconstituição clássica do homem de Chucotião, do homem de Pequim, à porta da sua caverna, que aqui se vê também em fotografia da época. E reparem, aqui é a fotografia mais recente, atualmente está musealizada, é um museu, que se vê aqui, já numa fotografia atual. E agora reparem esta fotografia histórica muito interessante. Vimos aqui o terceiro a contar da direita, é Teilhard de Chardin. Já havia investigações em Choucoutião antes de Teilhard de Chardin chegar à China. Ele foi colocado na China quase que como penalização por parte da hierarquia do Vaticano, uma vez que ele em Paris era um jesuíta que já defendia o evolucionismo quando a Igreja ainda se lhe opunha, e quase que, embora muito conceituado e portanto difícil de calar, e então, quase que para não criar conflitos, foi colocado como diretor do Colégio Jesuíta, dos Jesuítas em Pequim. Bom, portanto, a sorte da ciência, a sorte dele, e no fim, sorte também da própria Igreja Católica, encontrou o homem de Pequim e demonstrou, segundo critérios que depois até se vieram a discutir, mas que podemos considerar como globalmente válidos, que o homem de Pequim, o homem que vivia naquela caverna, era necessariamente um senhor do fogo, dominava o fogo, uma vez que ele encontrava vestígios do uso do fogo muito profundamente na caverna, em locais onde o fogo natural nunca podia ter chegado. E, portanto, teria de ser levado para o interior. Ora, dizia ele, e chegou depois a vir à Europa a defender isso perante a Cúria Romana, e aqui vem uma visita às escavações de Teilhard de Chardin, que está aqui à esquerda,
em Pequim por parte do padre Henri Breil, que está no meio, é o homem do meio. Bom, e que foi também verificar o que o Teatro Chardin dizia que estava a descobrir. E foram estas descobertas de Chocotião, entre outras, mas esta em particular, porque tinha fósseis humanos, claramente humanos, com calotes cranianas, com capacidade craniana humana. E além disso, o domínio do fogo, que fizeram nos anos 30, nos anos 40 já, a Igreja Católica mudar completamente a sua orientação e passar a aceitar plenamente o evolucionismo em geral e a evolução humana em particular como totalmente compatíveis com a fé católica. Aqui temos uma estátua um pouco amacacado, este homem da China, que está à entrada do local que se visita próximo de Pequim, do homem de Pequim. Há alguns crânios do homem de Pequim, algumas calotes cranianas, como vêem, ainda com esta arcada supraorbital desenvolvida, mas não tanta como o homem de Java. Ainda mais um. E depois passamos para uma outra região, completamente diferente, mas em cronologia ainda mais antiga do que o Homem de Pequim, e muito interessante, muito importante, que é esta no Cáucaso, a sul da Cordilheira do Cáucaso, no limite mesmo da Europa, ainda é Ásia, mas estamos nas fronteiras da Europa, na Geórgia, no país atual Geórgia, de Manisi. Neste sítio de Manisi encontrou-se o Homo erectus às portas da Europa. Realmente estamos a dezenas, menos de uma centena de quilómetros da Europa. Esta é a geografia, é a paisagem. Debaixo as escavações foram feitas e decorrem, hoje já está muito alterado este espaço, debaixo de um convento ortodoxo, cristão, portanto, estruturas de época mais recente. Foi inicialmente uma surpresa ter encontrado os vestígios tão antigos do Paleolítico Inferior com este tipo de achados. São, de facto, Homo erectus muito antigos, de há 1 milhão de anos e mais de 1 milhão de anos mesmo. Aqui temos exemplos, reconstituições, várias, que se têm feito, algumas das descobertas, e também aqui nós temos indícios do domínio do fogo. Aqui os instrumentos, não havia bifaces, portanto, ou porque é uma cronologia muito antiga, ou porque circunstancialmente, ou por tradição, ou por tipo de ocupação do local, não se encontram os bifaces. E temos, portanto, este é um conjunto de crânios de Homo geórgicos da Geórgia, de Homo erectus geórgicos ou de Homo geórgicos, que aqui ainda vemos reconstituído. Agora, a questão que se coloca é: estas criaturas muito antigas, estes erectos muito antigos, que nós dizemos que já tinham o domínio do fogo, porquê o dizemos? Bom, os argumentos para invocar a existência do domínio do fogo podem ser muito variados e nem todos são suficientemente sólidos. Tem que se reconhecer. Podem ser terras queimadas, lareiras é o mais sólido de todos, termoclastos, zonas avermelhadas, argilas cozidas, cinzas, carvão, madeira endurecida pelo fogo, utensílios queimados, olhos queimados, conchas queimadas. Bom, a maior parte daqueles fatores, daqueles elementos indicadores da existência de fogo, não provam claramente, indiscutivelmente, que seja um fogo resultante do domínio humano. Podem ser terras queimadas por incêndios naturais. As cinzas, os carvões podem resultar de incêndios naturais, a argila cozida, etc, etc, etc. De todos estes elementos, aquele que é o mais decisivo em termos de afirmação indubitável do domínio humano do fogo são as lareiras construídas. Portanto, é o fogo controlado dentro de um espaço construído por ação humana. Ora, a utilização da definição do domínio do fogo neste sentido restrito, lareiras construídas, bom, é mais recente do que os mais antigos vestígios reclamados hoje do possível domínio do fogo. Os mais antigos vestígios do possível domínio do fogo poderão datar de há 1 milhão até e meio de anos, em África. Vimos aqui nesta tabela, por exemplo, em Kobe Fora, portanto, no Lago Turkana. No caso das lareiras construídas, bom, os vestígios mais antigos que se conhecem são entre os 700, os 600 mil anos, e seja na Ásia, seja na África, seja um pouco mais recentemente, 500 mil anos, 400 mil anos, na Europa. Portanto, que é aquela coluna do número 2, H, é a da existência de lareiras documentada.
Ora, são poucos exemplos. Este trabalho já tem uns bons anos, décadas até. Outros exemplos se acrescentaram entretanto, mas não são tantos assim. Sobretudo, não são tantos, ou são mesmo nenhuns, nos períodos anteriores a 1 milhão de anos. Portanto, só temos, numa visão conservadora, repito, talvez seja prudente dizer que só temos evidência sólida do domínio do fogo controlado e com lareira construídas desde há menos de 1 milhão de anos. Bom, termino esta sessão de hoje com esta imagem do convívio à volta de uma lareira e com a indicação das várias utilidades do fogo, que são a iluminação. Evidentemente, o fogo permite-nos ver em ambientes como as grutas, que poderiam ser tendencialmente hostis e onde não iríamos, ou iríamos muito a medo. Os usos culinários, aquela ideia do o fogo para o uso culinário. O uso culinário do fogo é importante não é só por uma questão de moral e bons costumes, é por uma questão de sanitária. É porque, de facto, o cozer, o assar, leva a que a maior parte dos micro-organismos, ou todos, que existem naturalmente, seja na carne, seja nos vegetais, sejam destruídos. E, portanto, a comida torna-se, do ponto de vista sanitário, muito mais saudável. Perde até bastante qualidade nutritiva, em muitos casos. Torna-se muito mais saudável e por isso é vantajoso. Depois também há a dimensão do fogo como defesa. Evidentemente que, tendo os animais todos, designadamente as feras, medo do fogo, o de poder dominar o fogo e deslocar-se num espaço com uma tocha acesa, faz afastar o urso mais terrível que se possa imaginar. Depois o aquecimento, sobretudo em ambientes glaciares, vivemos numa idade glaciária, e em latitudes muito frias, o domínio do fogo pode ter sido um fator decisivo para a ocupação permanente de territórios, como o europeu, por exemplo. Depois a tecnologia. Não há dúvida que se fabricam melhor as ferramentas utilizando o fogo. Seja a madeira, por exemplo, a madeira. Se for um pau de madeira sendo afiado para fazer um chuço mas aquecido ao fogo, à medida que é afiado, a madeira fica, chama-se temperada, mais dura, tal como o metal de resto, mais dura, fica a madeira temperada e, portanto, esse pau aguçado, esse chuço, será muito mais eficaz na ação de caça. E também ao nível da pedra lascada. O talho da pedra, por lascamento, de pedras aquecidas, faz com que a estrutura molecular da pedra, dos minerais que compõem a pedra, se homogeneize melhor e que as pancadas, ondas de choque, se transmitam com muito maior controlo daquilo que se pretende obter. E finalmente, já há pouco citava, disse Desmond Morris, a sociabilização. O fogo é, porventura, o principal fator criador de sociedade humana primitiva, do bando primitivo. De fixação da família nuclear, que já vinha de trás, essa, da fase anterior ao fogo, mas sobretudo da passagem da família nuclear para o bando mais alargado, o bando dos tais 20, 30 pessoas. Hoje ficamos por aqui. A próxima sessão será sobre o Neandertal.